Olá, turma, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia. Todos animados? Todo mundo preocupado que vai acontecer alguma coisa hoje diferente na sala? Pessoal, a gente está aqui para fazer uma revisão inicialmente do nosso conteúdo que foi ministrado nas aulas antes do recesso, tá certo? Então, tudo que eu passar nesta aula de revisão, a gente vai demorar aqui uns 25 a 30 minutos no máximo, mas vai ser exatamente o conteúdo da avaliação de vocês. É tudo que a gente viu até agora, mas de forma resumida, aquilo que está dentro da nossa avaliação, tá certo? Então, para a gente iniciar, só vamos retornar aqui, a gente estudou sobre administração de materiais, falamos sobre gestão de estoques, falamos sobre os métodos PEPs e WEPs e aquela classificação ABC do estoque. Falamos sobre gestão de compras na semana anterior, mas não vamos falar nada sobre compras na prova, só sobre estoques, tá certo? Então, aqui, hoje nós vamos fazer uma revisão e depois avaliação do conteúdo. Antes da gente tratar da revisão, eu só quero relembrar vocês. Alguém de vocês procurou pelos cursos e pelas oportunidades daquela postagem no Class? Vocês verificaram que eu coloquei lá uma postagem oferecendo milhares de cursos para vocês. O que eu quero dizer com isso? Esse curso não é obrigatório, só que ele é são cursos gratuitos oferecidos pelas plataformas do governo, tá certo? E eles vão impulsionar o currículo de vocês. Então, como forma de trazer para vocês o benefício maior ainda, então, todos os alunos que fizerem um curso desse e apresentarem aqui um certificado, enviar uma cópia do certificado na plataforma, estará dispensado de até 2 atividades extras no trimestre. Então, quem fizer um curso, quiser colocar um curso a mais no currículo, não precisa ser um curso extenso, não. Tem curso de 4 horas, tem curso de 6 horas, de 10 horas. Você termina até em tempo menor. Se você for aprovado, pegar o certificado e mandar a cópia, então, posso substituir essas atividades extras. Então, computando nota para vocês. Então, escolha o curso que vocês querem. É uma oportunidade muito boa. Na quarta-feira, a gente vai tratar novamente desse assunto, tá certo? Então, vamos hoje fazer uma revisão sobre a organização e o controle do fluxo de materiais dentro das organizações. Vocês tiveram dúvidas? Alguém de vocês anotou alguma coisa que quer trazer para a aula? Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente entrar na revisão de fato? Alguém quer esclarecer alguma coisa que ficou com dúvida? Tá? Então vamos em frente. Então, não tem dúvidas, vamos passar aqui. Primeira coisa, tudo que eu falar, nós estaremos falando sobre estoque, sobre produtos, sobre compra, material tangível e coisas que a gente vai impulsionar o nosso controle do estoque, controle de material, controle do nosso dinheiro, controle dos bens financeiros da empresa, da organização. Nós vamos tratar aqui, para avaliação, somente estoques e compras materiais de empresas, de organizações, tá certo? Por que é tão importante? Porque proporciona a satisfação dos clientes dessa empresa. Então, vão impulsionar. As estratégias da empresa, elas têm que ser bem avaliadas e bem conduzidas. Para quê? Para que os clientes se sintam satisfeitos, para que a gente tenha sucesso dentro da nossa empresa. Tá? Então, imagine na hora da avaliação, vocês estão com dúvida de alguma coisa. Tudo aquilo que trouxer lucro para a empresa, tudo aquilo que for benéfico para a empresa, tudo aquilo que for para conquistar, para fidelizar um cliente ou aumentar as vendas, tudo isso é sobre estoques, tudo isso é verdadeiro. Então, para satisfação dos clientes, temos que ter um controle interno muito bem feito. Isso deve ser feito por todas as áreas da empresa, tanto no estratégico, que é o nível mais alto da empresa, de comando, controle, gerência. Então, a alta administração é nível estratégico. Nível tático, que é o nível intermediário, onde estão os gerentes, os supervisores, os encarregados, o pessoal que coordena a parte operacional. O proprietário da empresa, o presidente, o dono da empresa, eles estão lá para pensar, para planejar. E a parte tática está para coordenar, tá certo? O nível operacional, que é o terceiro nível, o nível que vai fazer funcionar realmente a empresa. Então, feito isto, lembra que eu falei sobre produtos, sobre bens? Tá? Então,
Tudo que for recurso pode ser recurso material ou imaterial. Então, os bens, produtos e serviços estão presentes em toda a cadeia de suprimento, desde a produção, desde o insumo, até a entrega para o consumidor final. Tá? Tudo isso para atender as demandas, para atender as necessidades dos clientes, consumidores finais. Então, a logística, qual a finalidade da logística? Ela existe para satisfazer os clientes. Com o quê? Com a entrega do produto, com a entrega do bem, no horário, no local, na qualidade, na quantidade que o cliente deseja. Isso é fato que a logística tem que atender. Não é para atender a empresa em si. O objetivo da empresa é conquistar clientes, é vender mais, é arrecadar mais fundos com as vendas, e a logística faz esse papel intermediário dentro da empresa. Então, é um setor muito importante. Quem trabalha com administração, quem vai trabalhar com administração, quem não trabalha com administração, todos serão empregados, todos estarão relacionados com esse papel da logística, tá certo? Se eu preciso fazer um pedido de algum suprimento para o meu setor, para o meu departamento, eu vou recorrer à logística, eu vou recolher à administração. Então, é importante que nós tenhamos esse conhecimento, que a gente saiba que vai ser importante eu saber o que fazer na hora de comprar alguma coisa para eu usar dentro da minha empresa, seja ou não da logística, tá? O que eu coloquei aqui? Então, as compras, eles vão trabalhar as compras físicas e compras não físicas. Então, bens tangíveis e bens intangíveis. Eu tenho que fazer contrato. Então, um tipo de compra, um contrato é um tipo de compra. Eu vou gastar dinheiro para contratar um serviço. É um bem intangível, bem imaterial, tá certo? Quais são os recursos tangíveis e intangíveis? Guarde essa diferença. Eu já falei várias vezes, bati bastante o martelo. Bens tangíveis são os bens físicos, aqueles que eu posso pegar, que eu posso verificar, que eu posso avaliar, que eu posso provar, que eu posso até cheirar antes da compra. Tem coisas que a gente compra pelo cheiro, tipo um perfume, uma fruta. Tá? Então, assim, a gente consegue testar antes de comprar. Os recursos intangíveis, não é possível. Tá? Então, nós temos que ter essa diferença. Quando é tangível, recurso material no sentido amplo, é todo bem físico. Essa é a diferença muito importante. Então, são bens de uma organização com material de expediente, maquinário, material de limpeza e tudo mais. Os recursos intangíveis, eles são imateriais, eles existem, têm valor econômico, mas não consigo vê-los, tá certo? Então, o conhecimento de uma empresa, as experiências, a reputação, tá? Logomarca registrada, então uma patente de algum produto, tudo isso é bem intangível. Os serviços, os contratos de serviços, todos os serviços são bens. A gente consegue, são produtos que a gente consegue comprar, a gente faz um contrato e compra ele pelo contrato. Só que a gente não pode provar antes da compra. Depois que a gente encerra o serviço, nós conseguimos avaliar. Antes não é possível. Tá? Então, o recurso material eu consigo colocar no estoque, eu consigo colocar na prateleira. Esse é o nosso assunto das aulas. Estoque, controle de material. Tem que ser tangível, tem que ter uma natureza física. Ele pode ser permanente ou não permanente. Então, se ele for um recurso material, ele é um recurso não permanente, um consumo. Tá? Os bens de estoque ou materiais de consumo são recursos materiais. Olha a diferença. Recurso físico pode ser material ou patrimonial. Então, já dividimos novamente a nossa classificação. Recursos físicos, eles podem ser de consumo, são papéis, material de limpeza, coisas que eu vou gastar, materiais que eu vou aplicar também para produzir um novo item, produzir um material diferente, são bens de consumo. E recurso patrimonial. Recurso patrimonial é aquele que eu vou colocar na minha empresa, eu compro, ele é de uso duradouro e eu não vou gastar ele. Então, tipo um computador, eu comprei para utilização, mas eu vou usar ele por muito tempo. Então, os imóveis, os prédios, as casas, terrenos, veículos para transporte, maquinário dentro da empresa, esse é material permanente. Eu compro ele, vou utilizar há muito tempo, ele tem valor, não vou vendê-los, só depois, quando quiser substituir, mas ele não é consumível, tá certo? Então, recurso material é recurso que eu vou consumir, é bens de estoque ou material de consumo. E recurso patrimonial é aquele que ele vai ficar permanentemente dentro da empresa. Conseguiram identificar a diferença? Então, recursos
materiais e permanentes são físicos. E bens intangíveis são aqueles que eu não consigo tocá-los, tá certo? Agora vamos para o nosso modelo PEPs e WEPs. Alguém tem dificuldade para reconhecer quando é PEPs, quando é WEPs? É muito simples, pessoal. Olhem a diferença. PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, aquele que entrou antes, aquele que tem uma data mais remota, aquele que primeiro deu entrada, eu vou retirar primeiro do estoque, certo? Não preciso nem repetir. Alguém ficou com dúvida? É o primeiro que entrou. Aquele que lá, o primeiro estoque que eu tive é aquele primeiro que eu vou vender. Por que isso? Para não ficar material velho no estoque, para não perder com o tempo, tá certo? Então, é o preço daqueles materiais mais antigos que eu vou eliminar. Eu coloquei aqui uma tabelinha, gente. Olha aqui. Essa tabela é para interpretação. Gravem isso. Eu coloquei na avaliação de vocês, apesar de ser online, vocês vão verificar, tem 11 questões. A 11ª é uma questão extra. Vai ser uma tabela semelhante a essa. Controle de estoque. Não é obrigatório responder, só quem quiser. Só que, como todos podem entender, não é obrigatório, mas se fizer e acertar, vai contar ponto. Olha a importância. Muito simples. Então, vamos verificar nessa tabela. Pode expandir para nós a tabela na tela, por favor? Olha aqui. O que eu preciso saber dessa tabela? Qual que foi o estoque máximo no período? Eu vou pedir aqui alguém para responder. Vou chamar pelo nome. Tem uma listinha aqui do pessoal que está devendo ainda atividades. Vamos ver se está coerente. Vou começar aqui pelo Marcos. Marcos está presente? Marcos Eduardo? Marcos está aí? Marcos, você consegue identificar no estoque, na coluna estoque, qual foi o maior estoque do período? 900, exatamente. Certo, pessoal? Simples e fácil. Maior estoque, estoque máximo do período, foi 900. Chegou uma época que a empresa tinha 900 itens no estoque. Dúvidas? Qual que foi o estoque inicial? Agora outro nome para responder. Rayane, está presente? Qual que foi o primeiro estoque, Rayane, por favor? Na coluna estoque. A quantidade da coluna estoque, por favor. Vamos lá. O Adrian, pode ajudar? A quantidade do estoque inicial, Adrian. 600, exatamente. Então, vocês viram, o estoque inicial era 600. O estoque máximo, no período, o maior número, 900. Qual o estoque final agora? O estoque final, no final das contas, após a venda, após o consumo, sobraram no estoque 700 unidades, certo? Então, essa foi a movimentação dessa tabela. Como que eu vou tirar meu estoque médio? O estoque médio é a diferença entre o estoque inicial e o estoque final. Então, para quem ficou com dúvida, pega o primeiro estoque, pega o último estoque e tira a metade dele. Soma os dois e divide por 2, certo? 600 mais 700 dividido por 2, 650. Fácil de fazer. Esse estoque médio. Outra questão da prova. Estoque médio é fácil de fazer. Então, é a diferença entre o estoque inicial e o estoque final. Alguém ficou com dúvida? Alguém quer que repita? Então, o estoque final a gente já viu, o estoque máximo já viu. Qual o estoque final do período todo? 700, não preciso nem refazer esse cálculo. Outro detalhe, o lançamento, tanto no método PEPs quanto no método WEPs, é feito o lançamento cronológico. Então, ali na coluna data, vocês podem observar que a sequência ela foi feita na ordem de datas. Eu não posso colocar uma data superior antes da data menor. Então, eu tenho que seguir a sequência. Então, eu tenho que manter os lançamentos atualizados sempre, correto? Então, o lançamento, tanto para PEPs quanto para o WEPs, eles são feitos na ordem cronológica. Outra questão de prova. Dúvidas?
E o valor acumulado. Qual que é o valor acumulado? O valor acumulado é aquele valor financeiro do período. Valor acumulado, quando eu recebi o mês, era 6.000. Depois eu coloquei uma compra, aumentou, foi para 10.500. E depois, no final, o saldo, o valor acumulado final com o consumo, diminuiu um pouco, ficou em 8.500. Então, vocês viram que valor acumulado depende da movimentação. Se for entrada, vai somar, se for saída, vai diminuir. Dúvidas? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu não vou entrar em detalhes do método WEPS, eu vou colocar apenas para vocês saberem a diferença do PEPS. O método WEPS, você vai lançar para a saída aquele item com aquele valor da última entrada, certo? Então, o último que entrou é o primeiro que sai. Então, recebo várias compras que eu fiz, coloco no estoque. Quando eu for vender, eu vou vender o último que chegou. Por que isso? Existem vários motivos para a empresa fazer uma venda desse tipo. Nós não vamos entrar nesses detalhes aqui agora, mas nesse método o controle é o último que entrou é o primeiro que sai, certo? Não vamos confundir na hora da prova. Curva ABC. Aquela curva ABC, ela é usada pela administração do estoques para a definição das políticas de venda, para eu colocar prioridades no que eu quero vender, do que eu quero controlar. Vou colocar também, vou usar essa curva ABC para programar a produção, para saber o que eu tenho que produzir, a quantidade, e uma série de outros problemas da empresa. Então, 3 itens principais que eu vou usar a curva ABC. Política de vendas, para colocar prioridades no controle do estoque, e para o controle e programação da produção. Então, a curva ABC é aquela importância que eu vou dar para os itens. Quantidade que eu vendo, movimentação dos itens, valor dos itens, valor do estoque daqueles determinados itens, certo? Então, as curvas ABC, elas têm ordens de importância, importância relativa. Como que eu faço isso? Os percentuais, gente. A empresa vai definir qual percentual que eu quero colocar em cada classe, classe A, B ou C. Olhem aqui o detalhe, questão de prova. Os percentuais sempre serão aproximados. 80 para o percentual e 20 na quantidade de estoque. Então, são itens caros. Então, bastante valor, mas há pouco estoque. Itens caros eu coloco na classe A. Itens intermediários eu coloco na classe B. Proporção 15 para 30. E classe C, pouco valor e muitos itens. Então, itens baratos, que tem bastante quantidade, eu coloco na classe C. Então, quem vai definir quantos e quais itens vão ficar em cada classe? É a empresa. Exatamente 80-20? Não. Então, a classe ela vai ser definida conforme a empresa determina a sua política de estoque, a política de vendas. Então, guarde essa informação. Os percentuais sempre serão aproximados. Eles nunca serão fixos. Quem vai determinar é a empresa. Então, eles não serão fixos. Ah, tem que ser exatamente 80%. Não, eles não serão fixos. Serão aproximados. Se der 70%, 90%, a empresa vai determinar. Mas aproximadamente 80% contra 20% da quantidade, certo? Vamos para o próximo item. O que é o estoque, então? A gente já viu. É a guarda de materiais, acúmulos de materiais entre etapas do processo, entre etapa de compra e etapa de venda, tá? E o estoque é o somatório dos itens armazenados dentro do depósito, dentro da organização. Esse depósito ele pode ser almoxarifado, pode ser o departamento, pode ser o armário do departamento, pode ser uma prateleira da área de limpeza, de uma oficina, pode ser um container, pode ser o baú de um caminhão, pode ser um monte de lugares. Tá? O estoque ele pode estar espalhado dentro da organização, em diversos setores. Existem desvantagens para eu ter estoque grande. Tá? Eu não preciso comprar materiais que eu não vou usar. Eu vou gastar dinheiro e o dinheiro vai ficar parado. Então, eu posso utilizar esse dinheiro para outros afazeres da empresa, para outros objetivos. Tá? Então, eu tenho que ter lugar para guardar, tenho que ter cuidado para não se perder. Se for material perecível,
eu tenho que ter um cuidado extra com temperatura, com umidade, um monte de coisas, tá? Então ele vai absorver capital. Eu posso ter perdas com estoques altos. Eu não posso ter estoque alto. Quanto menor é melhor. Então ele não vai somar o valor do produto. Ele não contribui com o valor direto do produto, tá? E ele pode esconder problemas de qualidade. Se o produto ficar muito tempo parado, o material ele vai se deteriorar, ele vai ressecar, ele vai se perder, tá? Então, assim, um material eletrônico, por exemplo, ele pode oxidar, pode estragar, para de funcionar. É uma pilha, num controle remoto, como eu falei de exemplo, pode perder a carga. Então, por que eu vou guardar tanto material se eu não posso, se eu não vou utilizar, se eu não posso cuidar ele com a melhor qualidade? Então, vamos ter isso aqui tudo como desvantagem. E também isolamento sobre o gerenciamento global do canal. Se várias grandes empresas guardam muito material nos depósitos e não precisam comprar num determinado período, as fábricas vão ficar perdidas na quantidade que vão precisar para ofertar na vendas. Então, o canal de suprimento ele vai ficar desequilibrado, vai causar aquele efeito chicote depois no futuro. Então, não é importante para as empresas ter muito material guardado, certo? Vantagens. Existem muitas vantagens também. Então, eu posso ter e posso não ter estoque. Isso depende do que eu preciso para a minha empresa. Então, para eu melhorar o serviço do cliente, não ter atraso na entrega, para eu ter o produto à pronta entrega, então, preciso ter um mínimo de estoque. Então, eu posso reduzir custos com isso. Se eu comprar pouco material, eu vou pagar mais frete. O material vai ser mais caro na hora da compra. Eu posso obter economia de escala na compra de itens, da quantidade maior de itens, e eu preciso ter um mínimo de estoque para atender bem o cliente. Então, se oscilar a demanda, oscilar o mercado, tiver flutuação no mercado, tiver flutuação na oferta, eu tenho estoque para garantir. Então, isso aí vai me ajudar também. Uma vantagem, eu evitar um efeito chicote, para eu evitar aquele problema de zerar o meu estoque. Então, eu não vou ter ruptura do estoque. Eu vou proteger dos atrasos do fornecimento. A indústria não me entregou no prazo, mas eu tinha estoque. Eu tinha estoque de segurança, tá? Quando eu comprar bastante, às vezes tem um período de oferta, o produto está mais barato, eu posso comprar, se eu tiver dinheiro, tiver condições, de acordo com a minha necessidade, eu posso comprar e ter uma oportunidade de investimento. Eu compro mais barato para ter um estoque no futuro, certo? Então, vantagens do estoque. Aqui eu coloquei a ruptura do estoque. O que é a ruptura? É quando o estoque da empresa chega a zero. Então, não controlei direito. Não foi feito o pedido no momento certo. A demanda foi maior do que eu tinha. Então, o estoque chegou a zero. Posso deixar o estoque chegar a zero? Nunca. Então, não posso. Eu posso até usar o estoque mínimo, o estoque de segurança. Mas eu não posso deixar o estoque chegar a zero. Então, quando que eu vou fazer o pedido? Quando o meu nível de estoque chegar naquele nível de suprimento. O nível de ressuprimento ele é uma quantidade mínima que eu tenho que ter. Chegou naquele período, eu faço um novo pedido. Até chegar um novo pedido, até chegar aquele pedido que eu fiz, eu vou usando o meu estoque de segurança. Só que eu não posso deixar retardar muito esse pedido, por quê? Para não ter ruptura. Quando falta total no depósito, vai ter problema no fornecimento, o cliente vai ficar esperando, a linha de produção vai parar. Então, ruptura de estoque nunca pode acontecer, certo? Então, questão da prova também. Ruptura de estoque quando chega a zero. O pedido tem que ser feito antes, eu não posso fazer o pedido depois da ruptura. Sempre faço antes de acontecer, tá certo? Consumo médio mensal, já falei para vocês, já repeti, é a quantidade da média das retiradas durante um mês, não é durante o ano. Consumo médio mensal é a média das retiradas durante o mês, retiradas do estoque, certo? Média mensal. O estoque médio é o nível médio do estoque de compra e de consumo dentro daquele período. Então, nós vamos pegar o estoque médio, vamos fazer o estoque inicial, vamos pegar o estoque final e vemos o meio dos dois. Soma os dois e divide por 2. Então, estoque médio é o estoque inicial, estoque final, faço a média aritmética.
Estoque máximo, já vimos também na nossa planilhazinha. Estoque máximo é o estoque mínimo mais o lote de compra. Eu tenho o estoque mínimo lá, já tenho o meu estoque. Comprei mais um lote. Ele chegou no estoque máximo. Então, é a soma de todo o estoque, é o saldo que eu tenho no estoque. Tá? Fica mais fácil assim. Então, o estoque máximo é aquele estoque maior que eu tive no período. Tá? Então, tudo que eu tinha dentro do estoque, lá na planilha eu consigo ver o saldo do estoque, a quantidade que eu tenho hoje. Esse é meu estoque máximo, certo? O efeito chicote, já vimos também, é a movimentação, é aquele desequilíbrio dentro do canal de suprimento. Gente, preste atenção. O efeito chicote não é quando chega a zero. O estoque chicote é o desequilíbrio dentro da linha de fornecimento, dentro do canal de suprimento. Quando a oscilação tem mais compra do que venda, então fica estoque parado, tem mais venda do que compra, falta no estoque. Então a fábrica, o representante, o fornecedor, tem dificuldade para atender a todos os fornecedores, então dá uma oscilação. Um dia falta, outro dia sobra. Então, às vezes a gente procura alguns produtos, acontece isso no mercado. Então, preste atenção, o efeito chicote é um desequilíbrio. Não é equilíbrio, não, é um desequilíbrio, certo? Nível de serviço, vimos também. O nível de serviço, pessoal, está relacionado com a empresa, com o depósito, com o estoque, com o material. É coisas de almoxarifado, coisas de depósito. Então, está relacionado diretamente com o almoxarifado da empresa. Tá? Nível de serviço não é o cliente que determina. O cliente vai fazer a avaliação da qualidade do serviço que a empresa ofertou. Olha a diferença. Qualidade do serviço é avaliado pelos clientes. Nível do serviço, quantos pedidos eu tive, quantos eu consegui atender, quanto que retornou, quanto material foi perdido, isso é nível de serviço, é feito dentro da empresa, dentro do setor de materiais. Então, o departamento de materiais que cuida disso, tá certo? Giro de estoque, outro assunto que nós vimos, fácil também. Só verificar, a palavra giro já diz tudo. É a rotatividade do estoque, a quantidade de vezes que o estoque foi substituído. Quantas compras eu fiz, quantos eu vendi. Então, é o número de vezes que o estoque foi renovado no período, certo? Fácil de entender. Então, só saber o que é giro de estoque, então essa teoria é fácil de entender. Então, como que eu vou fazer? Eu fiz aquele cálculo para saber quantos eu vendi, quantos eu comprei, quantas vezes eu tive que trocar meu estoque durante o período, tá certo? Então, normalmente eu faço um mensal, pego um ano, por exemplo. Quantos itens eu comprei no ano? Foram 1.200 durante o ano todo. Então, a minha média mensal, meu giro de estoque foi 10 vezes. Se eu consumir 120, agora se eu consumir 100, foi 12 vezes, tá certo? Então, nós não vamos entrar em detalhes, essa conta não vai ser utilizada. É fácil de entender, o giro de estoque é a rotatividade dentro do meu departamento de materiais. E aqui, só para a gente comentar alguns itens importantes. São itens que estarão na prova também, provavelmente. Então, a administração de materiais é uma forma de aumentar a eficiência da empresa e exige o envolvimento de todas as áreas. Não é somente o encarregado de material, não é somente o departamento de materiais, não é somente a logística da empresa que trabalha com materiais. Então, para administrar materiais, indicar o que precisa comprar, selecionar qualidade e quantidade, indicar o produto melhor para o seu departamento, é o departamento que faz, não é o setor de logística, não é o setor de compras. O setor de compras vai comprar para a empresa toda, mas quem vai indicar o que precisa é você. Então, independente da sua função, seja ela na área das exatas, seja ela na área das humanas, todos os funcionários, todos os colaboradores da empresa participam da administração de materiais, certo? E itens obsoletos, mortos ou evaporados, o que seria isso? Dentro do estoque, aqueles itens que ultrapassaram a validade, que não servem mais, itens que foram quebrados pelos clientes na prateleira, derrubados no piso do corredor do supermercado, itens que ficaram de molho na chuva, que se perderam, ficou no calor, estragou, passou da validade, sofreu avaria.
não pode mais ser consumido, não foi vendido e venceu. Tudo isso é estoque obsoleto. Significa estoque velho, ele não serve mais para consumo, não pode ser vendido. Então, ele se enquadra nos estoques obsoletos, morto ou evaporado, certo? Então, assim, ele pode ser utilizado como estratégia de mercado. Só que o estoque de especulação é uma estratégia de mercado. Estoque de especulação, o que é? É aquele estoque que eu compro para determinar o mercado. Eu compro bastante para fazer promoção, para eu quebrar o concorrente. Eu compro pouco ou então eu guardo o estoque para aumentar o preço. Eu seguro o estoque para aumentar o preço de mercado. Então, eu vou fazer uma estratégia de mercado, certo? Estoque de especulação serve para isso. Eu compro para direcionar o mercado, aumentar ou diminuir preço, certo? Eu posso reduzir preço para quebrar o concorrente, ou posso segurar o estoque para aumentar os preços dentro do nosso mercado com o cliente. E outra coisa, classificação e processo de aglutinação. Então, o que é isso? A classificação dos produtos, eles servem para aglomerar produtos no mesmo grupo. Bens alimentícios, bens de uso comum, bens de informática, bens permanentes, tá? Então, móveis, roupas, calçados. Eu vou classificar o meu produto de acordo com o grupo, sempre, na hora da compra. Até a Receita Federal, quando vai fazer aquela emissão da nota fiscal, a empresa ela deve ter sido registrada com aqueles grupos com que ela trabalha. Ela não pode, por exemplo, é uma empresa de medicamento, eu estou vendendo produtos, peças para veículos, não pode. Então, a empresa é registrada, ela é exigida dela lá uma classificação, quais produtos ela vai poder vender. Então, na hora da emissão da nota fiscal, eu consigo determinar isso aí, tá certo? Então, dentro das características semelhantes dos produtos, os produtos que eu compro, que eu vendo, eles estarão enquadrados dentro da classificação. Isso aí é a informação para a gerência da empresa, é a informação para o administrador de materiais, é a informação para quem faz o pedido de material. Então, todos os funcionários da empresa precisam conhecer quais as classificações dos materiais que são trabalhados dentro dessa empresa, certo? Então, essa aglutinação tem que ser conhecida. Outra questão de prova aqui, o nosso gráfico dente de serra. Eu já revisei na semana anterior, vamos revisar novamente. Pessoal, eu quero de vocês a interpretação desse gráfico. Questão da prova, vale nota, e é importante, é muito importante nos estoques. Então, esse gráfico ele está identificando aqui a quantidade que foi sendo consumida, ou então aquelas retas que sobem rapidamente ali no item no número 1, no número 3, no número 6, no número 8, é quando chegou um pedido. O pedido foi feito, e ele chegou, a quantidade, o saldo lá da minha planilha, subiu, chegou no estoque máximo, é porque chegou um pedido novo. Então, ele subiu, foi lá no alto. E aí a empresa vai consumindo, vai descendo, vai descendo. Foi feito um novo pedido, quando o pedido novamente chega, ele sobe novamente, lá para o alto, certo? Vocês entenderam isso aí? Então, é uma interpretação do gráfico. Vamos ver ali. Pode deixar na tela grande para nós, fica melhor para eles ver lá. Então, o objetivo é garantir o funcionamento da empresa sem parada da linha de produção, sem parada do fornecimento do cliente. Então, ali nós vemos no nosso gráfico que o estoque de segurança, nesse gráfico, ele nunca foi utilizado. Ó, preste atenção. O estoque de segurança qual é? Aquela primeira linha pontilhada que vocês estão vendo de baixo para cima, do zero até a linha pontilhada, é o estoque mínimo que a empresa deve ter, sempre. Estoque de segurança. Nesse movimento, desse item, desse material, dessa empresa, o estoque nunca foi utilizado. Ele chegou próximo ali no mês 1, mas a partir daí, foram adotadas políticas para manter o estoque sempre um pouco mais alto. Então, preste atenção. Houve ruptura de estoque nesse gráfico? Eu vou escolher alguém para responder aqui. Vamos ver. Maria Eduarda dos Santos, está presente? Maria Eduarda? Está aí a Maria Eduarda? Oi, Maria Eduarda, tudo bem? Então,
nesse gráfico que nós estamos vendo, está ouvindo? Só faz o sinal com a mão, tudo certo? Tá? Então, nesse gráfico que nós estamos usando aqui, nós sabemos que nossa ruptura de estoque acontece quando o estoque chega a zero, quando ela ultrapassa a linha do zero, fica lá no ponto mais baixo do gráfico. Nesse gráfico, houve ruptura de estoque ou não? Não, certo, correto, muito bem, acertou a questão. Tá? Então, nem o estoque de segurança foi atingido. Estão vendo ali? Chegou próximo no mês 1, mas o estoque de segurança não foi utilizado nunca, sempre no estoque mais alto, estoque médio lá em cima. Tá? Então, nós fizemos pedido sempre ali no mês 2, quando a linha foi descendo e passou naquela primeiro pontilhado no alto. Ali foi feito o pedido. Ponto de ressuprimento é ponto de pedido, a hora que a empresa vai fazer um pedido novo. No mês 2 foi feito o pedido. No mês 3 o pedido chegou, o estoque subiu, o estoque máximo. O estoque foi descendo novamente. No mês 5 foi feito um novo pedido, quando aquela linha do estoque chegou no ponto de ressuprimento. Então, vocês estão vendo? Ponto de pedido no mês 2, 5 e 7. É só interpretação, gente, tá certo? Então, vamos passar agora um pouquinho à frente. Por que nós precisamos do estoque de segurança? Para proteger a ruptura do estoque, para não deixar acontecer que o estoque chega a zero, certo? Então, ele é usado enquanto a gente espera um novo pedido, caso seja necessário. Então, ele atende necessidade de material durante o período de entrega. E evita também a paralisação da nossa produção, correto? Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que a gente chegou no final do nosso conteúdo, tá? Não vou passar mais esses detalhes aqui. Sobre a nossa revisão do VUF, a gente já fez semana passada, vocês puderam estudar também em casa, tá? A gente já viu isso aí. Sobre as questões, vocês vão marcar somente uma. A questão extra são várias respostas, correto, gente? Preste atenção. A questão extra são várias respostas. Digo mais, posso adiantar, 70% correto. São várias respostas na questão extra. As demais, somente uma resposta, certo? Aqui são os modelos, não precisa, não vamos fazer o Kahoot, que a gente já fez semana passada, e a gente já concluiu a nossa revisão, tá? Então, nós vamos agora receber os tablets, fazer a nossa conexão. O link da prova já está lá no Class, tá? Já foi disponibilizado nesse horário lá dentro do Class, tá certo? Então, pessoal, uma orientação. A prova está programada para ser aleatória. As questões são as mesmas, mas todos os alunos receberão a ordem diferente. Então, como são 10 questões e no mínimo 4 opções, nós temos 400 modelos de prova diferentes. Ninguém vai fazer uma prova igual ao colega na mesma sequência. Então, questão 1, resposta C. Somente um aluno vai ter essa sequência. Questão 2, resposta B. Só um aluno vai ter essa sequência. Então, todas as questões estarão aleatórias, elas vão se misturar. É a mesma prova, mas elas estarão misturadas dentro do sistema. Não adianta colar do colega que não vai dar certo, vai dar ruim, tá? Então, faça a prova de vocês. Correto? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu vou acompanhar daqui, tá? Eu vou estar presente, então quando vocês... A consulta somente com a cabeça, não pode consultar não. A gente já estudou tudo na sala, é sem consulta. Eu peço que todos peguem uma folha em branco e uma caneta e deixem na mesa. Por quê? A folha em branco. A folha em branco é para fazer anotações. Antes de fazer a resposta, pode fazer a anotação da sequência, que vai ter muita sequência de VUF, tá? Vão fazendo a sequência correta. Como vai ser online, não vai ter onde anotar, então faz no papel. E depois a questão extra, quem for trabalhar com a questão extra. Questão extra, vocês vão desenhar uma planilha rapidinho no papel, à mão mesmo, e vão fazer os cálculos no papel, para poder fazer a resposta correta, certo?
Certo, está lá no CLES, já vou colocar aqui. A cara da nossa prova é esta aqui, ó. Tá certo? Professora, eles estão olhando para o quadro, para a tela? Olha aqui, a prova vai ser esta. Aqui tem orientações. E depois vocês vão marcar somente as respostas corretas. Olha aqui, coisa fácil, vocês vão ler com atenção. Vão avaliar, olha aqui, ó, os desenhos, interpretação. E por último, a questão extra. A questão extra são várias respostas certas. Não é obrigatório. A questão extra não é obrigatório, mas eu aconselharia a todos responder. Não vai fazer diferença, se errar não conta, e se acertar vai contar. Então respondam, façam todas. Certo. Todos podem fazer o acesso, todos podem colocar o nome, podem iniciar já a prova através do link. Onde está o link de vocês? Atividade avaliativa. Certo? Deixa eu só verificar aqui. Quem já conseguiu acessar, já pode entrar neste link, já pode, vai direto lá pro Forms, tá certo? Já entra direto lá, coloca o nome e pode iniciar. Professora, oi professora, bom dia. Olá professora. Eu vou deixar uma tela aqui na TV e vou ficar acompanhando a turma. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só levantar o braço, eu vou estar assistindo todos aqui, tá certo? Tá? Quem tiver qualquer dúvida, pode levantar o braço, pode fazer o pedido. Oi, tchau, tchau. Olá, professora. Tudo bem? Qual o seu nome, por gentileza? Oi, Marcília, tudo bem? Você é a vice-diretora? Prazer, professor Jailton. Ó, professora, eu não sei qual foi a experiência, não sei se a turma já tinha feito prova online dessa forma. Certo.
Então, assim, para nós essa experiência é muito interessante porque facilita o trabalho da escola para quem trabalha com turmas mediadas por tecnologia. Então, nós reduzimos despesas da escola e também a gente acelera o processo de correção de provas e tudo mais. Hoje ainda eu vou disponibilizar para eles já as notas, vou enviar para a professora Amália uma planilha com as notas obtidas. Então, eu só queria passar aqui a satisfação de estar trabalhando com a turma e também na colaboração desse trabalho todo. Tá? Como você já deve estar sabendo, na quarta-feira, nós aqui da Escola Estúdios vamos fazer uma visita para vocês. Então, estaremos todos aí, os 3 professores, professor Jean, professora Rose e eu, e a coordenadora também. Então, a gente vai conversar diretamente com a turma. Para nós facilita porque é próximo, porque nós temos várias turmas e são outras cidades muito distantes, a gente não consegue visitar. E nesse dia a gente reservou essa data para fazer a visita para a turma. Então, para a turma é um momento importante, então eu queria que a turma também anotasse as demandas, os pedidos, se eles quiserem fazer alguma ponderação, quiser dar sugestões, para nós é muito interessante, viu, turma? Então, quarta-feira a gente estará aí, a aula vai ser presencial. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, algum pedido, alguma coisa, pode anotar e podem trazer para nós na quarta-feira, tá certo? Então, vai ser muito importante. Para quem teve dificuldade na prova, para quem achou um pouco difícil, tal, que não foi bem, que não conseguiu a melhor nota, na quarta-feira nós teremos uma aula mais prática, mas na segunda-feira da próxima semana, nós vamos fazer a prova de recuperação. É a última oportunidade da turma recuperar essa nota. Então, quem não foi bem, quem não ficou com 10 na prova, o 10 eu digo a melhor pontuação, ou quem faltou na aula de hoje, então na segunda-feira vai poder refazer essa prova. Então, vou considerar a melhor nota. É o mesmo conteúdo, mas a prova é totalmente diferente. Então, não é a mesma prova, mas é o mesmo conteúdo. Então, os materiais de estudo estão todos lá no Class. Vou colocar também o gabarito desta prova, esta prova respondida lá para eles avaliar o que foi acertado, o que não foi contingente. Daí, na quarta-feira, a gente conversa e na segunda-feira da próxima semana, a segunda oportunidade de recuperar essa nota. Tá bom? Eu tenho aqui, professor, ainda uma listagem com 10 estudantes que ainda não enviaram as atividades somativas. É 1 ponto na média, ou seja, 10 pontos, na verdade, né, porque a conta de 0 a 100, cada atividade soma 10 pontos na média. Fácil de fazer, é só resolver e postar lá no Class. Esta semana ainda estará aberto, na semana que vem vai fechar o prazo. Eu estendi uma semana, então na semana que vem fecha o prazo para essa atividade. Então, a primeira etapa do segundo trimestre a gente vai encerrar na semana que vem com a prova de recuperação e com essas 2 atividades. Então, 50% da nota do trimestre estará encerrado. Então, para eles é muito importante. Quem não fez ainda, que procure concluir esta semana. Tá certo, turma? Então, na quarta-feira nós conversamos presencialmente. Quem quiser fazer algum pedido, alguma sugestão, pode usar o Class, manda mensagem, tá certo? Quem quiser ponderar qualquer questão da prova também pode fazer. Eu vou colocar lá as notas hoje ainda, se der certo. Tudo bem? Obrigado, professora. Obrigado, turma. A gente se vê na quarta-feira. Bons estudos para vocês e sucesso para vocês durante esse ano aí, tá certo? Tchau, tchau.